Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o José Roberto, sou discente do doutorado em Teologia da Faculdade Estes, Escola Superior de Teologia, lá no Rio Grande do Sul. E é um prazer participar pela primeira vez do Seminário Internacional de História e Educação, com a proposta, né, de discutir a democracia e a cidadania em tempos de neoconservadorismo. O tema do meu artigo tem uma ligação muito forte com esse assunto, que é a presença protestante na política nacional, instalação de um fundamentalismo ético ou ampliação de conquistas democráticas. Essa relação igreja-estado é uma experiência histórica e conhecida de todos nós, especialmente aqui no contexto ocidental, mas há um debate muito grande sobre a presença da igreja protestante no sentido de se instalar o imperativo ético e religioso na sociedade brasileira. Ou, quem sabe, possibilitar a ampliação de conquistas democráticas. Então, esse artigo tem o objetivo de problematizar essa relação entre política e religião no contexto político brasileiro. É trabalhado em duas bases bibliográficas e a metodologia está diretamente ligada com essas duas bases bibliográficas. É uma abordagem dialética. A primeira base, representada por Lana Lima e Ricardo Mariana, discute o percurso histórico da religião cristã na esfera pública nacional. E a segunda dialoga com textos mais recentes, que questionam, criticam a militância ideológica protestante nas esferas do poder político federal e também, nesse sentido, aponta caminhos para um relacionamento frutífero e ético para os dois lados, no caso da religião e da política. Essa aproximação era inevitável, como eu já disse inicialmente. Os discursos religiosos trazem elementos políticos e os discursos, as mensagens políticas trazem elementos religiosos. Não há neutralidades nesse sentido. E a gente já percebe isso quando o cristianismo aporta aqui no Brasil, no descobrimento, e o nome dado, Ilha de Veracruz, já representa essa ideia de legitimar uma conquista política pela instrumentalização da religião. Então, isso é um fato recorrente na história brasileira, mesmo após o estabelecimento da República e a Constituição de 1891, com a proposta laica, o catolicismo ainda permanece como uma agência influente na política brasileira, através da criação da Liga Eleitoral Católica, no dizer de Luiz Gustavo Silva, que tinha por objetivo influenciar a composição do legislativo. E essa era a ideia, né, de trazer a ética católica representada através de constituintes indicados pelo catolicismo. E com o surgimento, ou melhor dizendo, com o crescimento dos pentecostais a partir da década de 70, há uma nova reconfiguração dessa relação entre religião e Estado. E os pentecostais, no primeiro momento, não têm o maior interesse político, mas com o surgimento dos neopentecostais há um interesse, especialmente a partir da Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça de Deus e outras. Há um desejo dos seus líderes, dos seus bispos, de que os protestantes participem, os cristãos, os crentes protestantes participem no sentido de deliberar, de participar de discussões relacionadas a valores, relacionada a uma ética propriamente cristã, a temas como aborto, casamento e tantos outros, todas questões que eles têm interesse em participar e julgam necessária a presença deles na política nacional. Então, a gente tem um novo quadro e, nesse sentido, surge a seguinte problematização, que é como conciliar as liberdades religiosas pretendidas pelos protestantes, ou seja, a sua pauta, né? Como configurar isso sem criar um ambiente favorável para o estabelecimento de um imperativo ético-religioso, com que as suas pautas podem ser consideradas sem serem criado um ambiente de um imperativo ético-moral. Então, duas questões são colocadas por Joanildo Buriti no seu artigo sobre religião, política e cultura. Ele diz assim, como que num Estado republicano pode-se pensar em introduzir uma lógica particularista, no caso dos protestantes. E a outra questão é se isso também, essa presença protestante não estaria agredindo um pilar do republicanismo, que é a laicidade do Estado. Essas duas questões são colocadas e a pergunta que nós faríamos em resposta a esse questionamento é se não seria exatamente a esfera pública o lugar para se
discutir essas particularidades éticas dos protestantes como qualquer outro grupo social, não é? Não seria isso o espaço ideal? E a segunda questão, que é a questão da laicidade, é também feito uma pergunta em resposta a esse questionamento. A laicidade ela é legítima quando ela suprime a presença e a influência da religião na sociedade? Não seria isso um laicismo, ou seja, um varrimento da imagem, da presença e dos símbolos religiosos? Não seria isso? Será que a laicidade não é exatamente isso? A possibilidade da religião protestante, como outras, apresentarem a sua pauta ética, os seus valores, a sua cosmovisão, numa conversa, numa discussão com a sociedade? Não seria esse o espaço? Então, essa questão também era muito interessante. Diante dessa dialética, desse diálogo, dessas duas questões, que é, será que a presença protestante representa um risco para a democracia, para as liberdades individuais, ou a presença protestante pode se somar aos diversos temas, diversas discussões, as diversas temáticas que são apresentadas na esfera pública? A presença protestante é um risco ou é uma possibilidade de ampliação? Então, o meu artigo vai nessa direção e, como eu disse anteriormente, os meus autores privilegiados são Ricardo Mariano e Lana Lima, além também de Joanildo Buriti, tá bom? Essa é a minha brevíssima exposição do artigo. Eu agradeço muito a atenção dispensada a mim.